Quando você pensa em energia elétrica, logo vem à mente uma torrente vertendo das turbinas de Itaipu. Super compreensível, mais de 60% da energia gerada no Brasil vem das hidrelétricas. Só que de uns tempos para cá o país desperta para uma nova forma, que nem é tão nova assim, de produzir luz. A energia solar no Brasil avançou mais de 10 vezes em 2 anos. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Economia, o país está cumprindo a meta da ONU de se investir mais em fontes limpas e renováveis até 2030. Até 2025, ou seja, nos próximos 5 anos, a projeção é que sejam investidos no país 9 bilhões e meio de reais em projetos de energia solar. A polêmica fica por conta dos subsídios a quem usa esse tipo de energia, que não paga pelo sistema de distribuição, mesmo estando integrado a ele. A Agência Nacional de Energia Elétrica quer reduzir os incentivos para quem investiu em energia solar. Qual é o atual cenário desse tipo de energia? Quais são os argumentos favoráveis e contrários aos incentivos para o setor? Qual é o potencial do país para o desenvolvimento desse tipo de energia renovável? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, a Carol Moran não está hoje aqui com a gente, mas volta amanhã e nesse episódio participam os repórteres João Sorima Neto, da sucursal de São Paulo, e Ramona Ordonhas. Fique com a gente. João Sorima Neto, a gente pode dizer que hoje no Brasil existe um boom de demanda por energia solar? Sim, hoje a gente pode dizer que existe sim. Os especialistas dizem que existe um crescimento exponencial desse tipo de energia, que é semelhante ao que aconteceu com a energia eólica, que vem do vento a partir de 2008. Há décadas os cientistas estudam como usar recursos renováveis como fonte de energia. E apesar do Brasil ter matéria-prima de sobra, muito ainda precisa ser feito para que a energia limpa se torne comum nas casas, nas empresas. Hoje as pessoas estão mais cientes do benefício dessa energia limpa, o preço dos painéis fotovoltaicos caiu. Então, assim, você tem investimentos previstos em grandes usinas solares de 9,5 bilhões até 2025. São investimentos de energia já leiloada pelo governo. E você tem um crescimento também da chamada energia solar distribuída, que são esses pequenos painéis instalados em fachadas, em telhados de prédios. Quando você fala em energia já leiloada pelo governo, o que isso significa? Significa que é a energia que as empresas já contratam com antecipação. Então, o governo leiloa e aí as empresas vão investindo em usinas para gerar essa energia mais para frente. Hoje a gente tem aí 2 gigawatts instalados, que é mais ou menos uma energia suficiente para abastecer 1 milhão de residências. Então, os especialistas estão prevendo que esse ano a gente dobre essa capacidade. Então, pule para 4 gigawatts, que seriam suficientes aí para abastecer 2 milhões de residências. Mas no plano do governo é pular para 8% de energia solar em 10 anos. Quanto tempo dura mais ou menos um painel solar? Como é que funciona isso? Então, a vida útil de um painel solar é bem extensa. O investimento que você faz hoje, que é 10 mil, que é o painel mais barato, digamos assim, segundo os especialistas, ele se paga em 3 anos. Antes, quando o preço era mais elevado, você levava em torno de 7 anos para que esse investimento compensasse. Então, isso também ajudou ao crescimento do consumo de solar pela pessoa física. Hoje a gente tem cerca de 1,3% da energia elétrica produzida no país é solar, é isso? É isso mesmo. Que é um percentual ainda muito baixo, Assim, a Alemanha, por exemplo, entre energia solar e eólica, já é 50% produzida em fontes alternativas. Então o Brasil tem um caminho grande ainda para crescer. E hoje quem mais se beneficia, João? É mais o residencial, o cidadão ou são as indústrias que mais se beneficiam desse tipo de energia? Então, são as duas coisas, Nessas usinas solares grandes, elas vendem para as empresas.
E a energia distribuída, que é essa dos painéis instalados em casas, é o consumidor normal, consumidor pessoa física, né, que pode, com investimento aí a partir de 10 mil, instalar um painel desse em casa e começar a produzir a própria energia que ele consome. O que ele produzir a mais, ele joga de volta à rede de distribuição das distribuidoras. E aí ele recebe um crédito na conta. Então, segundo os especialistas aí, quem instala esses painéis consegue reduzir o valor da conta entre 50% e 80%. Mas aí tem uma questão, né? Para estocar essa energia, a gente lembra da frase famosa, inclusive polêmica da ex-presidente Dilma, falar de estocar vento. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Na verdade, na solar a gente também tem o mesmo problema de estoque. Como guardar a energia solar? E aí você menciona que se utiliza da rede de distribuição. Quem é que paga essa conta? Quem gera a sua energia solar precisa da distribuidora para estocar o que ele produz a mais. Então, ele continua conectado na rede. E aí é que entra a questão do subsídio, né? Quando a energia solar começou a se desenvolver aqui no país, o governo deu muitos subsídios para os consumidores que estavam instalando. Então, por exemplo, eles não pagam essa utilização da rede distribuidora. E quem paga é o consumidor comum. É uma espécie de subsídio cruzado. Então, a discussão que está em andamento agora é se esse subsídio vai ser reduzido ou não. Eu conversei com o Rodrigo Sawaia, que é o presidente da Absolar, que reúne os pequenos produtores. Ele disse que as distribuidoras é que pressionam para o fim desse subsídio porque elas querem ganhar essa receita privada a mais. É fundamental que a gente incorpore nessa análise os benefícios elétricos, econômicos, sociais, ambientais e estratégicos que a geração distribuída traz para os brasileiros. É a partir dessa análise abrangente que nós vamos conseguir estruturar um marco legal favorável e positivo para o avanço da geração distribuída no Brasil, um segmento que mal começou e que tem muito a agregar para a nossa sociedade. Mas à medida que você tem um barateamento dos custos, qual é o sentido desse subsídio? Pois é, o que os especialistas dizem é que para você desenvolver essa indústria solar, você precisa desse subsídio. Em países onde essa indústria cresceu, enquanto a matriz solar não atingiu 5%, o benefício foi mantido. E no Brasil a gente está com 1%. Então, eles dizem que se interromper esse subsídio agora, você corre o risco de matar essa indústria no começo. E isso é um debate que ainda vai para frente, né? Por enquanto não tem nada decidido, né? Isso, é um debate que a ANEEL, que é a reguladora, né, a Agência Reguladora de Energia, começou a discutir isso. Agora tem uma audiência pública e a ANEEL deve decidir esse ano. E ao mesmo tempo no Congresso vai haver uma discussão de marco regulatório para o setor. Esse marco regulatório deve decidir o que em relação à energia solar? Ele deve estabelecer exatamente essas regras mais claras, né, para o setor, para que não haja insegurança jurídica. Por exemplo, muita gente que já investiu em painel solar fotovoltaico tem medo agora que o governo mude as regras e aí o investimento que eles fizeram acaba indo por terra, né? Se o subsídio continua, o próprio presidente já foi contra isso, né? Ele disse publicamente que não quer taxar o sol. No que depender de nós, não haverá taxação da energia solar. E ponto final. Ninguém fala no governo, a não ser eu, sobre essa questão. Não me interessa apareceres de secretário, seja quem for. A adesão do governo é não taxar. Agora, que fique bem claro que quem decide essa questão é a ANEEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Se a ANEEL decidir pelo subsídio, até que percentual de fornecimento esse subsídio vai ter, jogar para frente quando o subsídio acabar, o que vai acontecer, são as regras mesmo para o setor. Agora, do ponto de vista das indústrias, quais são as indústrias que hoje estão utilizando mais a energia solar? Como é que está essa questão desse mercado crescente?
Então, assim, são indústrias de todo tipo, né? Você opta pela energia solar porque você aposta numa energia limpa, numa energia renovável. Você tem, por exemplo, empresas ou bancos, por exemplo, tem um grande banco privado que investiu em usinas solares em Minas Gerais para abastecer as próprias agências e reduzir o custo. Então, assim, são empresas, indústrias de todo tipo que utilizam essa energia solar. E o que você acredita que ainda falta para ter um estímulo ainda maior? O que se projeta? Então, eu acho que se o subsídio durar, né, o chamado subsídio durar mais um tempo, quer dizer, como aconteceu nos outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, o estado da Califórnia é um dos que mais utiliza energia solar. A gente também vai ter uma indústria muito importante de energia solar. Eu conversei com um professor do INSPER aqui em São Paulo, Fernando Rage. Ele disse, eu não sou contra o subsídio, eu acho que o subsídio, nesse momento da indústria solar, é importante para você ter um desenvolvimento de fabricantes, de usuários e tal. O que precisa se discutir é quem vai pagar esse subsídio e até quando. A gente está falando muito de China nos últimos dias por conta do coronavírus, né? E a gente também fala de China porque a China hoje é um grande produtor industrial. Qual é o papel da China nesse mercado, nessa indústria de energia solar? A China é o principal produtor dos painéis fotovoltaicos, né? Esses que a gente vê instalados aí nos telhados. Ela fabrica 70% dos painéis consumidos no mundo. Então, a discussão que começa agora se o coronavírus vai trazer algum tipo de impacto negativo para essa produção. Até a semana passada, né, eu conversei com o pessoal da Absolar e assim, não havia desabastecimento, as empresas ainda tinham estoque, mas a luz amarela acendeu, então é provável que haja algum tipo de impacto a partir de agora. E não é uma oportunidade também para a indústria nacional, já que é uma indústria hoje em retração, em grandes dificuldades? Por exemplo, por que o Brasil também não produz painéis de energia solar, já que tem tanto sol? Sim, é uma oportunidade para esse segmento da indústria crescer aqui. Hoje, segundo a Absolar, a gente tem cerca de 40 fornecedores, né? Que são insuficientes para os investimentos que estão previstos. Mas é uma oportunidade, sem dúvida, é uma oportunidade dessa indústria crescer aqui também. Esses nacionais conseguem competir em preço com os chineses? Segundo um levantamento da ANEEL, os preços caíram 40% e os nacionais acompanham essa tendência de queda. Para a gente terminar, João Sorina Maneto, o que tem de perspectiva de novos investimentos no Brasil nesse setor? Então, a ANEEL deve fazer um novo leilão de energia contratada nos próximos meses e no segundo semestre também há um novo leilão previsto. Então, a Greener, né, que é uma consultoria especializada em energia solar, avalia que os 9,5 bilhões devem ser acrescidos de mais investimentos. Ela não sabe estimar quanto. E você tem também o mercado livre de energia, né, que as empresas, no caso, compram a energia diretamente do gerador. E a Greener diz que esse vai ser o grande pulo do gato aí da energia solar. Quer dizer, quando o mercado livre começar a bombar, né, com esse tipo de energia, então você vai ter um crescimento bastante exponencial dos investimentos. João Sorina Neto, repórter da sucursal de São Paulo, muito obrigado, um abraço. Um abraço. Quem tem sistema solar paga a taxa mínima e a tarifa de iluminação pública. A ANEEL quer que ele pague também custos que já são divididos entre os demais consumidores. Infraestrutura da rede de distribuição, as perdas de energia, como as ligações clandestinas, e as despesas para operar termoelétricas e bancar subsídios. Ramona, por que já é uma pressão muito grande para taxar o uso da rede de distribuição por quem usa a energia solar, mesmo sendo ainda incidental, 1%, um pouco mais de 1% de toda a energia gerada no Brasil por meio desse sistema? Na realidade, não é taxar. A energia solar atualmente ela vive um boom, assim como ocorreu com a energia eólica uns 4 ou 5 anos atrás, de um crescimento fantástico. Até alguns anos atrás, investir em energia solar, colocar um painel solar, seja na sua casa ou numa indústria, era praticamente inviável em termos de investimentos, que era muito caro. A partir daí, o governo fez toda uma programação
de oferecer uma série de subsídios para permitir justamente incrementar esse tipo de energia que é novo no Brasil, né? Em termos de geração de energia aqui no Brasil é uma coisa nova, apesar de, obviamente, já estar muito difundido em outros países. Então, foi necessário esse incentivo para deslanchar essa nova tecnologia, essa nova fonte de energia, como foi com a energia eólica também alguns anos atrás. E o que está em grande discussão agora, justamente nesse momento, é a retirada desses subsídios. Então, realmente é errado falar, está querendo se taxar o sol, querendo se tributar o sol. Não é isso. O que está em discussão é a retirada desses incentivos, seja de uma forma gradual ou de uma forma imediata, de retirada desses incentivos para o setor. Há uma grande discussão nesse sentido, porque enquanto que os defensores da energia solar argumentam que é fundamental a continuidade desses incentivos para a expansão dessa tecnologia, do uso dessa energia, muitos outros setores, como distribuidoras e alguns empresários, algumas empresas, argumentam que hoje a energia solar já está suficientemente madura que ela pode seguir sem mais esses subsídios ou com a redução gradual dos mesmos. E aí, naturalmente, haveria um aumento da tarifa de quem usa esse tipo de energia, e já é o momento que os especialistas acreditam. Pois é, os especialistas eles argumentam que é possível baixar, sim, esse incentivo, quer dizer, reduzir pelo menos esse incentivo, porque realmente, na realidade, o que acontece é que todo consumidor hoje, inclusive quem não tem energia solar em sua casa ou em sua indústria ou na empresa, paga por esse incentivo, porque o incentivo que é dado, o subsídio que é dado a esse tipo de energia para se instalar, todos nós pagamos na nossa conta de luz através de um subsídio, de uma conta lá que tem num dos encargos que consta dentro da conta de energia elétrica. Quer dizer, todos nós pagamos para alguém que tem um telhado e possa instalar uma energia solar, ou para uma empresa que possa instalar uns painéis solares desenvolver essa energia. Agora, tem uma questão concreta, o presidente falou e ninguém mais falou nesse assunto, nem mesmo a ANEEL. O que não quer dizer que ao longo de 2020 possa vir alguma mudança, por exemplo, a retirada, o total ou parcial desse subsídio. Com certeza alguma definição tem que ser feita, né? A ANEEL ela previa uma retirada gradual. Eu imagino que ela deve tomar alguma decisão a respeito e, de repente, deve tentar convencer o presidente de que é importante, que pode ser feita essa retirada gradual para dar continuidade à expansão do setor de energia solar, que, como eu disse anteriormente, muitos outros representantes do setor e empresas têm argumentado que hoje em dia o setor de energia solar já está suficientemente forte para continuar crescendo sem necessidade desses subsídios que normalmente são dados no início do desenvolvimento dessa tecnologia, desse tipo de geração de energia, porque realmente era inviável se instalar um projeto de energia solar no passado, que o taxa de retorno era de 10 anos para cima. Hoje em dia, até aqui no estado do Rio, é possível você instalar um painel de energia solar no telhado da sua casa, por exemplo, tem um retorno em 4 ou 5 anos, você já tem um retorno desse investimento. Ramon Ordonez, muito obrigado, um abraço. Abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!